Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, valei-nos. Dileto e amado irmão e irmã que me acompanha na oração da manhã. Que dia bonito hoje, quarta-feira santa. Geralmente se realiza em muitas igrejas do Brasil, no dia de hoje, a procissão do encontro. Aqui na nossa cidade de Formosa, então nós teremos hoje a procissão do encontro. Teremos a missa lá na Capela Divino Pai Eterno e na paróquia São José, e as duas imagens de Jesus e Maria vêm se encontrar na catedral, onde teremos esse momento bonito de reflexão sobre a soledade, sobre esse amor, esse sofrimento de Maria que invadiu o seu coração diante do mistério da entrega de Cristo pelos nossos pecados. Eu quero agradecer a você que nos acompanha através desta emissora de rádio e também através do nosso canal no YouTube. E pedir a você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que o faça. Inscreva, deixa sempre uma mensagem, deixa sempre um like para contribuir com o engajamento deste conteúdo de evangelização. Quarta-feira Santa, nós já estamos às portas do grande mistério da paixão do Senhor. E a Santa Igreja hoje nos coloca diante de um drama espiritual profundo, o drama de um coração que se distancia de Deus. Vamos comentar sobre isso. Qual é o grande mal que uma alma pode fazer a si mesma, senão afastar-se de Deus? A história da salvação mostra que Deus nunca abandona o ser humano. Pelo contrário, Ele sempre toma a iniciativa de amar, de chamar, de salvar. Porém, a pessoa humana possui um dom tremendo, que é também uma responsabilidade tremenda, a nossa liberdade. Somente o animal humano possui a liberdade, porque ela está conectada com a vontade e está sedimentada pela inteligência. São realidades profundas que marcam a nossa extratemporalidade nesse mundo. O ser humano não é apenas um corpo, mas é um composto de alma e corpo, espírito e corpo. E nós temos esta beleza grandiosa dentro de nós, que é a capacidade de discernir livremente, a liberdade. Quantas pessoas usam mal a liberdade? Sexta-feira passada, eu estava acompanhando a revista Oeste, é uma revista muito boa no seu 6º ano de existência, e ela trazia para nós esses dramas, esses sofrimentos em relação ao pessoal desabrigado do Rio Grande do Sul das últimas enchentes. E a revista está lá, na revista Oeste, inclusive o programa Oeste Sem Filtro traz esse programa que fala disso. A revista mandou um repórter novamente àqueles lugares que foram alagados. Cerca de 36 pessoas, agricultores, já suicidaram, e relata um caso triste, que a justiça, o pessoal chega para receber de um proprietário que perdeu tudo, e ele tem em maquinários aquilo que dá para pagar mais ou menos, dá para pagar 40%, 50% da dívida. E eles vieram buscar isso, buscar os seus maquinários, buscar a sua dignidade. E ele pediu um tempinho para ir numa casa adiante. E como ele não voltava,
os fiscais foram atrás, chegaram lá, ele tinha se enforcado. Tá lá, sexta-feira na revista Oeste e no programa Oeste Sem Filtro, tá lá, vocês podem pesquisar. Faz uma reportagem grandiosa sobre o sofrimento do povo do Sul. Famílias que perderam tudo, pessoas que desesperadas com as dívidas, com tudo, tentaram amainar o problema tirando a própria vida. Isso a imprensa não fala, Rede Globo não fala, outras emissoras daí da mídia podre não falam essas coisas. Essas situações, o sofrimento, a pessoa que chega ao desespero. Porque esse pessoal que é ligado à agricultura, ao campo, hoje não tem valor nenhum diante do governo que está aí. Eles servem apenas para pagar impostos, mas não tem nenhuma dignidade. São chamados de fascistas e por aí vai. Que tristeza, é muito doloroso isso. Chamar os produtores de fascistas, sendo que eles é que seguram com seus impostos a situação do país. Muito triste, são realidades que eu trago aqui para a gente rezar dentro da Semana Santa, nesse dia do encontro de Maria com seu filho Jesus no caminho do Calvário. Porque essas famílias vivem um Calvário. Não tiveram nenhum respaldo objetivo das autoridades do nosso atual governo. E a gente sofre com isso, porque são pessoas nossas, pessoas da igreja, pessoas que têm uma dignidade tão grande, homens que sempre estiveram ao cabo das suas ferramentas, trabalhando, produzindo, dando dignidade à sua família, à nossa nação, nesta situação. É muito doloroso isso. A gente precisa realmente pensar muito isso, essa situação que nós estamos vivendo, situação tão grande de corrupção, um governo que faz tudo para blindar as investigações sobre corrupção, um Supremo que blinda também estas realidades porque estão todos envolvidos. São homens que estão mergulhados até o pescoço no lamaçal dessa imundície da corrupção que atinge os pobres, os sofredores, né? Vamos rezar nessa Semana Santa, nesses dias do nosso trido, por essas pessoas que sofrem, esses prisioneiros que nós temos no Brasil, as centenas, que foram julgados com processos tremendamente duvidosos, coisas nunca vistas antes. Quantas mentiras atrás de tudo isso, quantas filmagens, quantas fotografias escondidas, quantos discursos maldosos, mentirosos, sofistas, para levar as pessoas ao sofrimento. Essa Semana Santa para nós, ela é uma Semana Santa dolorosa. Ela traz dentro de nós essa dor. Mas Cristo quer alcançar a todos. Eu acho que ninguém pode deixar-se levar por um sofrimento tal a ponto de tirar a própria vida. Nunca faça isso. Se você tem esses pensamentos de suicídio, procure ajuda. Não faça isso. Não tire a sua vida por causa disso. Mas, infelizmente, no Brasil essas coisas não são mostradas, né? Se mostra muito um padre que suicida, né, para poder colocar culpa na igreja, no bispo, no clero, etc. Né? Mas precisamos pensar nisso. E essas pessoas que estão suicidando por desespero. São Bernardo de Claraval, no século XII, ele dizia: Deus que te criou sem ti não quer salvar-te sem ti. Deus quer nos salvar, mas eu preciso abrir o coração. Eu preciso me entregar. Ao longo da vida, todos nós passamos por momentos em que o coração se torna mais frio, mais distante, menos sensível à graça, às moções do Espírito Santo em nós. Às vezes isso acontece lentamente. Pequenas concessões, pequenas infidelidades, pequenas omissões. E quando percebemos
a vida espiritual já perdeu sua força. Por isso eu digo para vocês que estão sofrendo, vocês aí do sul, que estão tentando reconstruir a vida, tentando fazer pontes com seus próprios braços, porque o governo não faz. Você que está angustiado, atolado em dívidas, em negócios confusos, não desespera. Veja racionalmente o que fazer e não deixe a sua vida ser jogada no tambor do lixo do suicídio. Santa Catarina de Gênova, no século XV, dizia que o maior perigo da alma não é a queda repentina, mas o acostumar-se com a mediocridade espiritual. O sofrimento me tira da igreja, o dinheiro me tira da igreja, os prazeres, as coisas. Isso é a mediocridade. Nós não podemos afastar de Deus por causa das coisas. A Semana Santa é, por fim, um grande chamado à vigilância interior. Por isso, meu irmão, minha irmã, talvez hoje o Senhor esteja falando diretamente ao seu coração que está sofrido. Talvez exista alguma área na sua vida que precisa de conversão, que precisa de mudança de vida. Talvez exista um pecado que precisa ser deixado para trás. Talvez um afastamento da oração por causa do sofrimento está te jogando nesse lamaçal de sofrimento. Deus oferece para você um recomeço, mesmo você que era rico e que perdeu tudo. Recomece do zero, recomece do nada. É assim que a gente tem que fazer. São Pedro Julião Hermard, no século XIX, grande apóstolo da Eucaristia, lembrava que a misericórdia de Deus é sempre maior do que as nossas misérias. E a gente, como cristão, como pessoa batizada, crismada, precisamos apostar nisso. A Quarta-feira Santa nos coloca diante de uma escolha interior: abrir novamente o coração a Cristo. Assim seja. O Evangelho da Santa Missa de hoje, Mateus 26, 14, 25, narra o momento em que Judas vai até os chefes dos sacerdotes e pergunta: quanto me dareis se eu vos entregar Jesus? Eles combinam 30 moedas de prata. Mais tarde, durante a ceia, Jesus declara: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Os discípulos ficam perturbados e perguntam: Senhor, sou eu? Meu irmão, esta pergunta atravessa os séculos e chega até a mim e a você nesta manhã. Cada cristão precisa perguntar a si mesmo: Senhor, sou eu? O Evangelho nos convida a examinar o coração para não cairmos no desespero, mas para voltarmos ao Senhor com toda a humildade. Não caia no desespero. Você que está em grande sofrimento, lembre-se que pela nossa fé a gente acha sempre um caminho iluminado por Deus para a gente voltar ao seguimento. Nada justifica enfiar nossa vida nas drogas, na jogatina, no suicídio, no desespero, no crime. Nossa vida é um dom. E esse dom pertence a Deus e nós não podemos roubar das mãos de Deus o próprio dom da nossa vida. Que Deus te instrua nesse caminho de abrir sempre o coração ao Senhor Jesus. Te convido a orarmos juntos em espírito esta pobre e simples oração final do nosso programa nessa Quarta-feira Santa. Senhor Jesus, nesta manhã da Semana Santa, queremos abrir nosso coração à Tua graça. Liberta-nos de toda tristeza espiritual, de todo pecado escondido, de toda resistência à conversão. Dá-nos coragem de voltar para Ti, com humildade e confiança. Visita também aqueles que hoje estão afastados da fé, os que vivem no sofrimento, os que perderam a esperança. Com São Padre Pio, de Pietrelcina, nesta manhã, rezemos. Fica conosco, Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco,
Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora e de São José e de São Padre Pio, venha sobre você e os seus a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoado dia para você e a sua família. Fique em paz.